que eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Nós vamos orar a Deus neste instante, iniciando a nossa reunião. Senhor bendito e santo, nós estamos na Tua presença, ó Senhor, e Te pedimos que Tu venhas nos dirigir na nossa adoração, nos auxiliar. Tu és digno de receber todo louvor, toda honra, a nossa adoração, Senhor, pela Tua majestade gloriosa, Teu poder sem igual, a Tua misericórdia que tem acompanhado e cercado as nossas vidas. Senhor bendito e santo, sê conosco e mostra a Tua presença poderosa e gloriosa aos Teus filhos. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Nós vamos louvar a Deus com 3 hinos juntamente com o grupo. Nós também cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar nessa noite ao único Deus que é digno de honra, de glória e de louvor. Você que está no teu lar, louve conosco. Vamos adorar ao Senhor. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Que verdadeiramente possamos consagrar o nosso ser ao Senhor. E nós vamos louvar neste momento esse hino que diz que verdadeiramente Jó adorou ao Senhor na sua intensa provação. Ele louvou a Deus. Que você possa nesta noite adorá-lo, louvar, porque
realmente Deus se agrada do teu louvor, da tua adoração. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Sabe o que a mulher disse para eles? Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Sabe o que ele disse? Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Mas a mulher continuou. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja
assim na tua casa. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Aleluia. Que nós possamos viver o amor de Deus e nunca nos esquecermos que Jesus Cristo, seu Filho único, derramou a sua vida na cruz para nos salvar. Então, seja grato, louve ao Senhor e não queira apenas as bênçãos sem passar pela cruz. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter suas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz.
Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Nós vamos proceder à leitura da palavra de Deus, juntamente com o pastor André. Em seguida, o pastor Joab estará intercedendo pelos que necessitam de oração. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia, livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10 e o versículo 46 a seguir. Evangelho de segundo Marcos, capítulo de número 10, o versículo 46 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém. Nós vamos estar orando neste momento, crendo que Deus é poderoso para suprir todas as necessidades. E você que está em casa, você que está cultuando conosco, seja qual for o teu pedido, confie, clame ao Senhor, creia que Ele é Deus suficientemente poderoso para todas as situações. Oremos a Deus. Querido Deus e Pai, amantíssimo Senhor, Criador dos céus e da terra, é no Teu nome santo, Jesus Cristo, que nós entramos na Tua presença neste momento e neste culto de domingo, ó Pai, crendo na vitória da Tua igreja, crendo na vitória daqueles que estão nos assistindo, daqueles que estão, Senhor meu Deus, em busca de uma cura, em busca de uma vitória, em busca de renovo espiritual. Ó Pai querido, venha derramar as Tuas mãos santas e poderosas sobre nós, a Tua unção de graça, a Tua unção saradora. Ó querido Deus, que o Teu nome seja glorificado e que as vidas sejam tocadas neste momento. Nós repreendemos todo mal, toda enfermidade, toda sorte de doença. Pai, vai até aqueles que estão hospitalizados, ó Pai, pela Tua misericórdia e graça, ser com eles, ó Pai. Derrama uma unção de cura sobre a vida deles, derrama somente uma palavra Tua e sarará o doente. Nós cremos desta forma, que o Senhor é aquele que ordena a bênção, que o Senhor é aquele que ordena a vitória, e neste momento nós repreendemos todo o mal agora, em nome de Jesus. Caia por terra toda sorte de maldição, toda palavra contrária, todo sentimento depressivo, todo complexo de inferioridade, tudo aquilo que vem para desanimar, que vem para minar as forças, que vem para tirar-nos do foco, que vem para nos desviar da Tua presença, está repreendido agora, no nome e na autoridade de Jesus Teu Filho. Nós clamamos e suplicamos: abençoa o ministério, abençoa a Tua igreja, abençoa a vida dos irmãos, aqueles
aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão doentes, todavia aqueles que também estão, Senhor, precisando de uma porta, o Senhor é poderoso para abrir o mar, para abrir as portas e os abençoar nesta hora, neste momento. Guarda as famílias, abençoa as famílias, abençoa o teu povo de uma forma especial, abençoa o nosso pastor presidente, abençoa o vice-presidente, as lideranças, abençoa, Senhor, os seus familiares de uma maneira gloriosa, dando vitória, suprindo as necessidades da igreja nesta hora tão difícil. Deus, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso município, abençoa cada um de nós e dá, Deus, da tua bênção e das tuas mãos poderosas nós te pedimos e pela fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós tivemos que retornar à realização dos nossos cultos, assim, para ser acompanhado online, devido ao recente decreto do senhor prefeito, e estaremos transmitindo as nossas reuniões de hoje, durante a semana de terça e de quinta, e do próximo domingo também, da mesma forma, estaremos tendo as nossas reuniões de forma online, e você é convidado a estar adorando conosco nestes momentos. E também temos programado, sem ser este domingo que vem, no outro fim de semana, as nossas reuniões de Santa Ceia, conforme vínhamos fazendo no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite. Estaremos reunidos, se Deus quiser, para celebrarmos a nossa Santa Ceia, cercarmos a mesa do Senhor. E eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 31 ao 33. Mateus 13, do verso 31 ao 33. E lá nele nós lemos assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Cristo está tratando com algumas parábolas a respeito do reino dos céus. E há um debate teológico que às vezes surge a respeito de que quando Cristo estava falando do reino de Deus e do reino dos céus, se ele falava de coisas diferentes. E quando nós examinamos as Escrituras, nós constatamos que as duas expressões, elas querem dizer a mesma coisa. O reino de Deus é Deus reinando, o reino dos céus é Deus reinando. E o que significa isso? Nós temos a expressão do reino dos céus, do reino de Deus, na visão da igreja, deste povo, que é o povo sobre o qual Deus governa, que é o povo sobre o qual Deus manda. O reino de Deus, o que é? O reino de Deus é a supremacia da vontade divina, é a vontade de Deus acima das vontades humanas, é a vontade de Deus acima da minha vontade, acima da sua vontade. Somos nós todos
todos empenhados em cumprir com o propósito divino, tal como Cristo nos ensinou, quando lá no Getsêmani, sofrendo com a perspectiva da crucificação, ele diz: Pai, passa de mim este cálice, mas em seguida disse: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Estar no reino de Deus é ter a vontade de Deus como a vontade soberana sobre as nossas vidas. Mas o reino dos céus, ou o reino de Deus, não é só a supremacia da vontade divina, mas é a supremacia da verdade divina. Viver no reino dos céus, viver no reino de Deus, é ter a revelação de Deus como o conjunto das verdades mais preciosas da nossa vida. Às vezes as pessoas não entendem porque um cristão dá tanto valor à Bíblia, à palavra de Deus, e às vezes, quantas vezes se diz em detrimento de outras literaturas, de outros livros. Nós temos, dizem, pessoas tão sábias que deixaram seus escritos, que deixaram as suas ideias, mas no coração e na mente dos cristãos não há algo superior à verdade de Deus. A verdade de Deus, ela tem supremacia, porque ela é a mais real de todas as verdades. Estar sob o reino de Deus, estar sob o reino dos céus, é ter esta verdade como a mais real de todas as verdades. Mas o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, não é só a supremacia da vontade divina, não é só a supremacia da verdade divina, mas é a supremacia da bondade divina. Todos nós conhecemos a história de como lá no Éden o mal se instalou, através da transgressão do primeiro homem, de Adão. O pecado entrou no mundo, e com o pecado entrou a tristeza, com o pecado entrou a desordem, com o pecado entrou o sofrimento. A sentença do pecado foi o sofrimento para a mulher, o sofrimento para a serpente, o sofrimento para a terra, o sofrimento para Adão. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, é todo mal transformado em bondade, é todo mal transformado, todo sofrimento transformado em alegria, é transformado em felicidade. Quando Deus passa a reinar sobre uma vida, Deus começa a trazer a sua paz, Deus começa a trazer a sua alegria, Deus começa a trazer verdadeira felicidade. Um missionário, ele contou numa de suas mensagens que ele estava evangelizando numa região da África para uma tribo, e disse que havia o chefe da tribo, ele era muito idoso, e um dia ele pediu oportunidade no culto para dar um testemunho, e quando o missionário lhe deu oportunidade, disse: todos vocês sabem que eu já estou chegando ao fim da vida. E há uma coisa interessante: eu vivi sob o reinado de 3 reis, e esses 3 reinados marcaram a minha vida. No reinado do primeiro rei, o rei tal, ele diz, porque eram reis tribais, o rei tal, aqui teve um terremoto. No reinado do rei tal, aqui teve uma peste. E então veio o missionário e nos trouxe o reinado do Rei Jesus. Não sou eu quem reino, mas é Jesus que passou a reinar sobre todas as nossas vidas. E desde que Cristo passou a reinar, todos nós desfrutamos da paz e da felicidade de Deus. Aquele homem estava exprimindo exatamente isso. O que é Deus reinar, o que
daqui aos céus reinar. Mas eu gostaria de considerar com você essas duas parábolas que Cristo trouxe. Ele falou que o reino dos céus é como que o grão de mostarda, a semente de mostarda. Ele ia comparar a semente de mostarda porque ela é a menor de todas as sementes. Talvez você já teve oportunidade de ver uma semente de mostarda. Na cabeça de um alfinete talvez caiba 3 ou 4 delas. Ela é diminuta, é muito pequenina mesmo, fácil de ser perdida, mas no entanto Cristo nos disse que ela produz a maior de todas as árvores. O que Cristo está dizendo quando quer comparar o reino de Deus à semente, a menor de todas as sementes? Ele está querendo lembrar a humildade do reino dos céus. O reino dos céus é um reino humilde. O reino dos céus não vem com estardalhaço. O reino dos céus não vem com grandiosidade terrena, grandiosidade humana, mas o reino dos céus vem de uma maneira simples. O reino do céu vem de uma maneira humilde. Ele é comunicado aos homens. O reino dos céus vem humilde na sua aparência. Jesus disse que o reino dos céus não vem com aparência exterior, não. Ele não vem com estardalhaço. Ele não vem com festejos, com eventos grandiosos. Ele não vem com coisas que reúnam grandes multidões, não. O reino dos céus, se você vive de aparências, você se frustrará com ele, porque o reino do céu não é algo portentoso na maneira como se apresenta, mas o reino dos céus é humilde, não só na sua aparência. A Bíblia nos mostra que o reino dos céus é humilde também na sua eloquência. Paulo, quando estava falando que esteve entre os coríntios pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, o reino dos céus, ele disse que não foi para eles com palavras de sabedoria humana, de eloquência terrena, mas ele foi no poder de Deus, ele foi na virtude de Deus. E é assim que o reino de Deus se expressa. Você não vai encontrar no reino de Deus discursos grandiosos. Você não vai encontrar no reino de Deus discursos cheios da lógica humana, não. As palavras do reino dos céus são simples. As palavras do reino dos céus são claras. As palavras do reino dos céus são altamente compreensíveis, porque o reino dos céus, ele tem o propósito de envolver a todos. Ele tem o propósito de alcançar a todos. O reino dos céus, ele é humilde também, não só na sua aparência, não só na sua eloquência também, mas o reino de Deus, ele é humilde. O reino dos céus é humilde na sua vivência. Você olha para a vida de um cristão, uma vida normal, uma vida misturada entre os outros, uma vida dentro das suas comunidades, e o cristão não tem nada diferente dos outros. E quantos vivendo uma vida simples? Eu me lembro de um tempo em que se tornou muito comum no Brasil um desenho animado. Era um desenho que se baseava nas tradições cristãs, era criado para crianças, que se chamava os Story Keepers. E neste desenho, aquelas histórias todas simples para a criança, elas se esforçavam em passar para as crianças a realidade dos primeiros cristãos, e era até para os adultos maravilhoso assistir aquilo, porque era a realidade do cristianismo. Pessoas simples vivendo vidas simples, mas essas pessoas estavam vivendo o reino de Deus. Essas pessoas estavam vivendo uma realidade sobrenatural. Estas pessoas estavam vivendo uma realidade gloriosa. O reino de Deus, ele é humilde na sua vivência. É normal, natural. E por isso que muitas vezes alguns desprezam, não é? Alguns menosprezam esta vivência do reino de Deus.
Mas Jesus nos mostra uma outra coisa. Ele mostrou a humildade do reino, e é assim que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, é um reino humilde. E por isso muitos desprezam, por isso muitos não lhe dão valor. Mas no entanto, Jesus nos mostra que o reino de Deus mostra a prosperidade do reino dos céus, embora seja a menor de todas as sementes, crescendo se torna maior de todas as árvores, e vêm as aves do céu e se abrigam nele, vêm as aves do céu e procuram nele lugar. Que coisa maravilhosa, que coisa tão sobrenatural, que algo tão pequenino, ao menor produza a maior, a menor semente produza a maior árvore, e realmente é isso que é o reino de Deus, é o reino dos céus. Jesus chamou 12 apóstolos, 12 homens para espalharem a sua mensagem, para levarem o seu evangelho. Estes homens eram homens simples, eram pescadores. Estes homens eram homens normais dentro da comunidade na Judéia e na Galileia, mas estes homens com pouco estudo, alguns deles, estes homens ali, alguns até com um linguajar caipira, como o evangelho nos mostra, mas no entanto estes homens com a verdade do evangelho sacudiram o mundo, eles transtornaram o mundo, eles levaram esta verdade por toda parte, e onde hoje você pisa, você encontra o evangelho anunciado, o evangelho vivido, o evangelho demonstrado, porque o reino veio para ser próspero, o reino veio para se expandir, o reino veio para crescer. Jesus, quando nos ensinava a orar, ensinava os seus discípulos a orar, ele diz: vós orareis assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus veio para alcançar todos os lugares, o reino de Deus veio para alcançar todas as vidas, e a igreja de Deus precisa ter isto firme na sua mente, no seu coração, e nunca se calar, e nunca parar de anunciar a mensagem do evangelho, porque este reino tem crescido, e este reino prosseguirá crescendo, este reino tem alcançado o continente, este reino chegará a todas as nações, Jesus disse, e então virá o fim. A prosperidade do reino, ele diz, se torna a maior de todas as árvores, ao ponto de abrigar as aves do céu, ao ponto de se tornar um lugar não só atraente, mas se tornar um lugar hospitaleiro, e é assim que é o reino dos céus. Mas em terceiro lugar, o reino dos céus, Jesus nos fala não só a respeito da sua prosperidade, como ele haveria de crescer, mas Jesus nos fala também da sua invencibilidade. Veja na outra parábola, veja o que ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O mestre era tão sábio, era tão bom, que até deixou receita de pão, não é? Entre os seus ensinos, ele disse que uma mulher pega o fermento e coloca em 3 medidas de farinha, mas o que acontece? Há uma desproporcionalidade, há uma medida de fermento para 3 de farinha, mas ele diz que o fermento consegue algo maravilhoso. O que é? De repente ele domina tudo, de repente ele se sobrepõe a tudo. Veja o que ele diz: até que tudo esteja levedado. Meus irmãos, no decorrer da história, quantas vezes tentaram impedir o reino dos céus, imperadores tentaram deter a mensagem do evangelho, governantes tantos tentaram pará-lo, sistemas de governos tentaram deter
a mensagem do Evangelho. Ideologias tentaram deter a mensagem do Evangelho, mas eles passaram e estão passando, e o Evangelho prossegue invencível. O reino dos céus é invencível, o reino dos céus é triunfante, jamais será derrotado. Nikita Khrushchev, no auge do comunismo na União Soviética, ele gostava de, nos seus discursos, ele gostava de fazer um discurso assim de uma maneira, gostava de se gloriar das suas origens, de ter vindo do campo, de ter vindo da agricultura, e sempre no auge dos seus discursos, quando ele queria chamar a atenção do auditório, ele abaixava, tirava o sapato e batia na mesa. Por não ter algo para chamar a atenção, ele batia com o sapato. E um dia, num dos seus mais célebres discursos, ele tirou o sapato e bateu na mesa e disse assim: olha, neste lugar eu trarei o último cristão da União Soviética para ser executado. Cerca de 10, 11 anos atrás, você sabe o que aconteceu? No mesmo lugar onde ele bateu o sapato, ele disse que traria o último cristão de lá para ser executado. Havia um grande coral com uma orquestra enorme que ofereceu um evento de adoração a Deus para os que ali compareceram. Meus irmãos, ninguém pode deter a marcha do Evangelho, por mais que surjam ideologias, por mais que surjam homens, eles passarão. O reino de Deus não só veio para prosperar, o reino de Deus veio para dominar. Quando Daniel teve as visões dos impérios que haveriam de se suceder na terra, e então num determinado momento o anjo que falava com ele diz: mas no fim dos tempos o Senhor será levantado sobre a terra o governo de um rei, e o seu domínio eterno jamais passará. Este reino é o reino dos céus através de Jesus Cristo, é o reino de Deus no qual eu estou, no qual você está desde a hora em que nós cremos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo deseja que você seja súdito deste reino glorioso. Fora do reino de Deus, fora do reino dos céus, há um reino de violência, de tristeza, de maldade, de decepção e sofrimento. Mas onde Jesus Cristo reina, a paz e a alegria, a esperança de uma alegria eterna. E Jesus Cristo oferece para você nesta noite a oportunidade de ser súdito do seu reino glorioso, de entregar-lhe a sua vida, de decidir a viver uma vida para a sua glória, para o seu propósito, tornar a vontade de Deus soberana na sua vida, tornar a verdade de Deus soberana na sua vida, mas tornar a bondade de Deus também uma realidade gloriosa na sua existência. E se você deseja aceitar Jesus como seu Salvador, eu vou orar neste momento e convido você para curvar a sua cabeça onde quer que esteja ouvindo esta mensagem e orar comigo, entregando ao Senhor Jesus a sua vida, colocando-se no centro da vontade de Deus, rendendo-se a esta vontade. Até aqui tem buscado viver a sua própria vontade, até aqui tem buscado viver a sua maneira, e o que isso lhe tem trazido? Tantas derrotas e tristeza, tantas decepções. Mas hoje Jesus Cristo, Deus, quer reinar na sua vida, trazendo as alegrias, trazendo as vitórias do seu reino eterno. E se você deseja tomar esta decisão, nós vamos orar neste momento, e eu lhe convido a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e estaremos orando. Os irmãos, não se esqueçam, na terça-feira estaremos com mais um culto online, com início às 18 horas.
E você é convidado a estar conosco novamente, adorando a Deus. Oremos. Bendito Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra, te agradecemos por mais esta oportunidade de nos unirmos em adoração, Senhor, diante da tua cruz, diante do teu trono eterno. Ó Senhor bendito, te suplicamos que tu abençoes a cada um, Senhor, que esteve conosco adorando, que tu abençoes a tua igreja, que tu dirijas os seus passos vitoriosamente sempre. Ó Senhor, dá aos teus filhos a tua bênção, a tua providência sempre, dirigindo-lhes, Senhor, através das tuas maravilhosas promessas, vitoriosamente. Senhor amado, a cada vida dá uma bênção e continua, Senhor, com o teu povo em tudo, Senhor, os fazendo mais do que vencedores em ti. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito sejam sobre todo o povo de Deus. Quantos dizem? Te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome e te dar o louvor. Separava já não